Então, antes de começar, a gente vai fazer uma oração aqui inicial, né? Pedir aqui para todo mundo aí, vamos relaxar um pouquinho, nos tranquilizar, né? Vamos nos conectar um pouquinho com essa espiritualidade. Não só no sentido de ter certeza que a espiritualidade está aqui, mas no sentido de sentir a presença dessa espiritualidade, compreendendo sempre que muitos desses amigos espirituais aqui presentes são parentes nossos, nossos entes queridos que estão nesta noite aqui. Muitos que aqui vêm, muitas vezes, nem recebem a mensagem, mas sentem a presença dos amigos espirituais, dos parentes ao lado dela. Então vamos nos conectar a essa espiritualidade, vamos buscar a presença de Deus, principalmente, vamos primeiramente buscar a presença de Jesus, nosso irmão maior, sentir a presença de Jesus ao nosso lado, esse nosso irmão maravilhoso, que é a nossa luz, que é a luz do nosso caminho, né? E vamos buscar principalmente a presença de Deus, Deus nosso Pai, esse Deus, esse Pai que nos provê, que dá aquilo que necessitamos de acordo com as nossas necessidades de aprendizado nessa encarnação. Então, agradecidos que estamos a Deus, a Jesus e toda essa espiritualidade que aqui está presente, vamos pedindo permissão para iniciarmos uma nova etapa dos trabalhos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. O meu amigo aqui, meu amigo irmão Mauro, irmão de muitas fases da vida aí, né? Vai fazer a palestra desta noite. Valeu, mano. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, hoje e sempre. Em tudo na vida a gente deve agradecer. E é por isso que toda palestra que nós realizamos, a gente inicia agradecendo. Então nós agradecemos, em primeiro lugar, a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas. Conforme a questão número 1 de O Livro dos Espíritos, Deus é a causa primeira de tudo. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Agradecer a Jesus, o nosso mestre, amigo, companheiro, e por que não dizer conselheiro de todas as horas. Agradecer também os benfeitores que nos orientam, que dirigem a nossa atuação no trabalho de divulgação da doutrina espírita, que tem muita paciência conosco, suportando aí as nossas limitações e de vez em quando as nossas vacilações, mas sobretudo agradecer a cada pessoa que aqui está nessa noite, agradecer os trabalhadores da casa, a diretoria da casa e todos vocês que nesta noite de sexta-feira estão aqui para juntamente conosco refletir um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, mas trazida de uma maneira muito leve dentro das nossas experiências do dia a dia, dentro de tudo aquilo que diz respeito ao que nos move nessa experiência de evolução. E começamos com essa figura conhecida, Mohandas Krishna Gandhi, mais conhecido como Mahatma Gandhi, que uma vez falou o seguinte, que se tudo aquilo que está escrito se perdesse, se toda a literatura disponível para a humanidade se acabasse e apenas restasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. E é muito importante a gente falar isso vindo de uma pessoa como Gandhi, porque
como a maioria das pessoas sabe, Gandhi não era cristão. Ele tinha uma outra concepção religiosa. Mas ele compreendia o Sermão do Monte, que consta no Evangelho do Cristo, como sendo um código divino, um instrumento que, se compreendido, mas principalmente vivido, pode nos alterar a condição em que nos encontramos. Pode contribuir para que nós venhamos a nos conectarmos com muito mais facilidade às leis de Deus e, portanto, caminharmos com muito mais rapidez, com muito mais celeridade rumo à felicidade a que todos nós está destinado. O tema de hoje é a justiça das aflições. Mas a gente vai entender aqui, nessa palestra, a nossa proposta é que as aflições que nós experimentamos representam uma necessidade de melhoramento, de aperfeiçoamento, para que todos nós venhamos a conquistar aquilo que Jesus nos ensinou como sendo o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? É um estado de felicidade perene, um estado de felicidade plena, é a consciência de tudo, é a conexão com a própria consciência cósmica, a quem nós damos o nome de Deus, é experimentar o estado inalterável de felicidade, é conhecer todas as coisas. Isso a gente vai alcançar um dia, porque nós estamos falando aqui com espíritos. Cada um dos senhores que aqui se encontram, e eu também, somos espíritos. Nós não somos um corpo. Estamos em um corpo que se apresenta de uma maneira diferente segundo as nossas necessidades a cada reencarnação. Portanto, o corpo é como uma roupa que a gente coloca para realizar algum tipo de tarefa, algum tipo de trabalho. E como a gente está aqui numa reunião onde, daqui a alguns momentos, alguns dos senhores receberão as psicografias, é para a gente reafirmar essa ideia de que a nossa essência, nós como seres imortais criados por Deus na simplicidade e ignorância, não morremos. Não. O que morre é o corpo físico, sim, esse corpo carnal, essa roupa que a gente troca a cada encarnação. Ela se desgasta, né? Pelas enfermidades físicas, pela idade, pelos acidentes, por uma série de circunstâncias que fazem com que uma pessoa deixe o seu corpo carnal no mundo onde se encontra. No entanto, a essência de cada um de nós, essa permanece viva, é essa essência que permanece viva, pulsante, amando, recordando-se, enfim, aprendendo, como foi dito aqui nas breves palavras iniciais, é que manda mensagem para cada pessoa que tiver que recebê-las na noite de hoje. Portanto, quando a gente fala no Sermão do Monte, aquele Sermão do Monte, a gente está falando de um ambiente onde as bem-aventuranças chegaram pela palavra de Jesus. Naquele instante, é mais ou menos uma cena imaginada como se fosse essa, onde Jesus, sentado em uma pequena elevação, traz uma mensagem inspiradora, traz uma mensagem consoladora, traz uma mensagem onde estimulava a confiança em Deus. E a certeza de que aquele momento em que eles viviam, que era um momento de extrema aflição, iria em algum momento passar. É por isso que Jesus fala bem-aventurados. É por isso que esse Sermão do Monte também tem o nome das bem-aventuranças. Jesus, de maneira alguma, falaria
que aquele povo era bem-aventurado quando na realidade eles ainda não eram, quando eles ainda experimentavam um sofrimento muito grande. Alguns passavam situações extremamente vexatórias, necessidade de toda ordem, enfim, uma série de problemas. No entanto, quando Jesus fala bem-aventurados, ele está dizendo na realidade para que as pessoas se estimulem, para que tenham coragem, para que tenham força. Eu tenho um amigo lá em João Pessoa, estudioso da doutrina espírita, estudioso da Bíblia, que ele pegou alguns exemplares trazidos na linguagem matriz da Bíblia, né? Ele estudou o hebraico, o aramaico, o grego, e nessa tradução que ele fez, quando ele chegou nas bem-aventuranças, ele fala que Jesus diz exatamente isso, né? Coragem, bom ânimo, força, todos vós que estáis sofrendo, todos vós que está passando por essas dificuldades, por essas necessidades. E lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o nome Bem-aventurados os aflitos, a gente vai encontrar uma reflexão muito importante que vai nos ajudar na reflexão da noite de hoje. Qual seja, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente, e prestem bem atenção, se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Aí a gente pega e começa a pensar, puxa vida, então quer dizer que os espíritos estão falando aí que a gente precisa sofrer para ser feliz? Vamos entender isso. Vamos compreender esse ensinamento, porque eu não quero que ninguém saia daqui arrumando motivo de sofrimento para dizer, olha, eu vi lá no Evangelho que a gente tem que sofrer para ser feliz. Né? Eu já fiz várias viagens pelo estado de São Paulo, pelo Brasil, fizemos palestras em diversos locais, e numa das oportunidades, né, a gente fez uma palestra num centro espírita, onde eles tinham um grupo da infância muito numeroso. Eu fiquei muito feliz, porque nos dias de hoje não é muito comum, é até de certa forma raro, você chegar numa casa espírita e ter um grupo de criança numeroso. Então essa primeira impressão foi muito boa. Depois que a gente pegou, fez a palestra, conversamos mais um pouco, a evangelizadora nos convidou para uma conversa com as crianças. E como uma boa professora, ela começou, né, a tomar algumas lições, alguns pontos da doutrina espírita que ela havia ensinado ali para aquelas crianças, ao que as crianças respondiam sem pestanejar. E ela estava muito contente, estava muito satisfeita de mostrar que tinha conseguido passar essas informações para as crianças, e a gente ali observando. Até que num determinado momento, ela pega e pergunta para as crianças, dentro daquele roteiro que ela já estava estabelecendo, falando dessa seguinte forma: meninos, para ser feliz a gente precisa só... E aí as crianças freiam. Quando as crianças responderam isso, eu pensei, misericórdia. Daqui a uns anos, esse monte de criança vai buscar terapia. Porque não tem como a pessoa crescer de uma forma sadia se desde criança ela está com aquela concepção de que para ser feliz ela precisa sofrer, ela precisa buscar motivos ali para experimentar esse sofrimento. Não, isso não é verdade. Posso falar por mim.
e talvez por alguns que já têm um pouco mais de experiência, que a nossa infância e a nossa adolescência não foi uma coisa muito equilibrada. Nos dias de hoje seria um verdadeiro escândalo que os jovens passassem por aquilo que a gente passou na nossa época, né? E começa desde bebezinho, desde o começo, desde a infância, lá nos primeiros meses de vida. O que a mamãe cantava pra gente? O que a vovó, o titio, o papai? Boi, 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 boi da cara preta, pegue essa criança que tem medo de cara. Olha, está explicado, porque hoje em dia, né, os consultórios de psicologia, os psiquiátricas estão cheios de clientes. Não há como a gente manter um equilíbrio quando a gente vem experimentando esse tipo de influência. E tem muito mais por aí. Se a gente pegar esses cânticos infantis, hoje em dia até modificaram um pouquinho, né? Eu não sei muito bem, o Jair que é professor, uma das pessoas aqui que são professor, mas já modificaram um pouquinho. Outro dia eu vi o pessoal cantando a música lá do gato, não atire o pau no gato, e eu acho que é politicamente correto, porque na época que a gente era criança, a coisa era diferente, né? Ah, não atire o pau no gato, porque isso não se... É muito melhor do... Então... brincadeiras à parte, a questão do sofrer para ser feliz precisa ser entendida como uma contingência da vida. E quando é ensinado que sem a certeza do futuro, aquele estado de felicidade prometido por Jesus seria um equívoco, um engano, isso é verdade, mas precisa ser bem entendido. O futuro não significa daqui a 10, 20, 30 anos. O futuro, no linguajar espiritual, é a nossa vida como espíritos. Então, em cada encarnação, a gente vai aprendendo um pouquinho, a gente vai amealhando conhecimento, entendimentos, experiências, até que mais adiante, mais para frente, a gente consiga compreender na plenitude as razões pelas quais a gente experimenta determinados tipos de situações e, mais ainda, nós criamos uma força, nós criamos uma resistência, nós não sentimos mais determinadas coisas que hoje nos incomodam, que hoje nos irritam, que hoje fazem com que a gente se desequilibre. Então, a questão do sofrimento como contingência da vida é o aprender a reconhecer que não existe ninguém aqui nesse planeta Terra em caráter de exceção. Todo mundo passa pela experiência da dor, passa pela dificuldade, passa pelas contingências. Ricos, pobres, classe média, pretos, brancos, amarelos, todos nós, sem distinção. Claro que esse nível de sofrimento, esse nível de aflição, ele vai afetar mais ou menos cada um de nós, de acordo com a nossa preparação, de acordo com a forma que a gente encara a vida, que sabe lidar com todas aquelas adversidades e com os problemas. É por isso que os espíritos mais adiante, nesse mesmo capítulo 5, vão falar do bem sofrer. Que é a gente saber como lidar com determinadas circunstâncias e passar por aquilo de uma forma mais serena, de uma forma mais tranquila, enquanto que para outros aquilo pode parecer uma coisa absurda, uma coisa que vai gerar uma série de complicações. Então, nosso ponto de entendimento é exatamente esse. Mais adiante, Allan Kardec vai nos ensinar. O homem só é infeliz pela importância que liga as coisas desse mundo. Se elevar os seus pensamentos para o infinito, ou seja, para a vida espiritual, para a vida real, que é o seu destino, mesquinhas e pueris lhes parecerão as vicissitudes, que são as dificuldades, as contingências, né, da humanidade. Como são
as tristezas das crianças. No dizer de Allan Kardec, a nossa condição como espíritos ainda é uma condição infantil. É uma condição infantil. Pode até escandalizar um pouco isso, como a condição de espírito infantil, eu já tenho 60, 70, 80 anos, 20, 30, 40, não importa. Como infantil? É a inconformação e a resistência diante daquilo que nos afeta, diante daquilo que a gente se nega a aceitar. É o bater o pé, brigando com Deus, na hora que a gente passa por um problema financeiro, na hora que a gente passa por uma doença, na hora que a gente passa por um rompimento no relacionamento, na hora que a gente tem um prejuízo muito grande, na hora que desencarna um ente querido, aí a gente fica brigando com Deus. Meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Como se nós fôssemos os únicos espíritos no universo que tem ali aquele instante de dor, aquele instante de dificuldade. Nós nos esquecemos de que estamos sujeitos a essas leis maiores, inalteráveis, invioláveis, e perdemos a confiança em Deus. Perder a confiança em Deus é perder a fé. É achar que o problema que a gente enfrenta, que a situação que a gente vive, é a pior que pode existir. E quando a gente faz essa comparação com a criança, eu me lembro, aqui vai mais um exemplo, há muito tempo atrás, meus filhos ainda eram crianças, porque agora já são todos adultos, né? Não tenho mais filhos, tenho netas. Essa cara de jovem é só estampa, tá? Eu já tenho netas. Netas, não tenho netos, só netas. Mas quando meus filhos eram pequenos, uma vez eu fui ao supermercado com a esposa e levei o meu filho mais velho. Ainda não tinham nascido os outros. Ele era uma criancinha, tinha em torno de 4 ou 5 anos. Não me lembro exatamente a idade que ele tinha naquela época lá. Mas levei porque não tinha com quem deixar. Então, levei. Muitos pais levam a criança no supermercado porque não tem com quem deixar. E passeando no supermercado, olha, eu vou entregar o tempo aí, tem gente que não vai nem se lembrar. Era no Paz Mendonça da Marginal. Quem se lembra desse supermercado? Antigo, muito antigo. Nem existe mais esse supermercado. Mas entramos lá no supermercado e depois de passar por várias sessões, fazer compra, aquela coisa toda, passamos por uma sessão de brinquedos. Uma sessão de brinquedos com uma criança. E aí ele não queria mais sair daquela sessão, ele se empolgou, porque tudo ali chamou a atenção dele. E o pessoal é danado, eles colocam os brinquedos mais caros na altura da vista das crianças. Você já percebeu isso? Entra numa sessão de brinquedo, os mais baratinhos ficam em cima, e os mais caros ficam embaixo, porque você vai com a criança vai querer aquele. É o que está na moda, é o mais caro, aquela coisa toda, né? Só que nessa época meu filho pegou um velocípede. Velocípede, aquela bicicletinha que tem 2 rodinhas atrás, uma na frente e tudo mais, sentou ali e começou a pedalar naquilo. Eu fazendo compra e o menino naquela bicicletinha, desceu da cestinha que tinha lá no carrinho e foi na bicicletinha. Fiz a compra toda e ele na bicicletinha. Quando eu fui passar no caixa, a bicicleta era dele. Ele já estava tanto tempo com aquela bicicleta, por quê? Por que não levar? Pai, eu quero. Pai, eu quero. E o pai, naquela época, não estava preparado para comprar aquela bicicletinha, porque aquela bicicletinha não era uma coisa muito barata, não estava dentro do orçamento. Recém-casado, essa coisa todo mundo sabe. E aí eu falei para ele, filho, não vai dar para a gente levar essa bicicletinha. Imagina o escândalo que esse menino fez. O escândalo que ele fez. Naquele dia eu conheci o cartão de crédito. Naquele dia, pai.
Pai, não pode. Conheci o cartão de crédito. Mas é só para dar um exemplo aqui de que uma criança, ela esperneia, ela não quer saber aquilo que pode ser o pai não tem condição daquele momento de atender a criança. E ela fica esperneando, ela fica se degladiando, se debatendo. E às vezes a gente faz assim no nosso comportamento, na nossa briga com Deus, na nossa briga com os bons espíritos, na nossa briga com a própria natureza, né? Isso é sério agora. Eu já conheci pessoa que falou: eu não confio mais em Deus. Eu não acredito mais em Deus. Porque Deus tirou o meu marido. Eu já ouvi também falar: não confio mais em Deus porque Deus tirou os meus avós. Isso um jovenzinho, tudo mais. É infantilidade espiritual. Claro que com o tempo a pessoa vai aprender, vai saber. Mas às vezes a gente se dá a esse papel de não compreender e não aceitar com coragem os reveses que a vida nos apresenta. Ainda no capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trecho lá que eu confesso para vocês que quando eu li pela primeira vez eu fiquei instigado. Eu fiquei instigado e fiquei preocupado também. Conhecendo a doutrina espírita, empolgado pelos ensinamentos de O Livro dos Espíritos, aí comecei a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, e lá no capítulo 20 tem: a felicidade não é deste mundo. Aí, como diz o pessoal do interior, aí o caldo entornou. Como é que pode ser? Até aqui eu vinha experimentando uma série de aprendizado consolador, aprendizado que realmente chegava no meu coração, sinalizava alguma coisa de positiva, de melhor na minha vida. E aqui tem esse enunciado: a felicidade não é deste mundo. Comecei a estudar. E a primeira vez que eu li, eu compreendi relativamente, mas com diversos estudos. Depois de algum tempo, eu fui entender que, de fato, a felicidade que a gente experimenta atualmente, ou nesta encarnação, não é uma felicidade plena, ela é uma felicidade relativa. E mais ainda, a felicidade, ela não está nas coisas do mundo. Porque às vezes a gente pensa que a felicidade está naquilo que os nossos sentidos podem observar. É o que a ciência materialista chama de realidade, né? Para a ciência materialista, a realidade é o quê? A realidade é aquilo que você pode ver, é aquilo que você pode tocar, é aquilo que você pode cheirar, é aquilo que você pode ouvir ou sentir no paladar, que são 5 sentidos. Esses são 5 sentidos objetivos que a gente conhece, né? Visão, audição, paladar, tato e olfato. Esses são os 5 sentidos. Quando a gente pensa nas coisas do mundo, tudo está atrelado a esses 5 sentidos, inclusive o prazer. Tudo está ligado. Ou é do olhar, ou é do ouvir, ou é do ver, ou é do sentir pelo paladar, ou é do da sensação olfativa. E a nossa felicidade, ela não está atrelada a essas questões, a essas situações. Ela é muito mais do que isso. Porque ela está ligada numa outra percepção que a gente não se dá conta, mas que é o nosso 6º sentido. Que é o sentido das percepções extrasensoriais. Entre elas a mediunidade. A mediunidade é uma percepção extrasensorial. Então, quando a gente sente alguma coisa, efetivamente, que transforma, que modifica, que faz com que a gente altere a nossa forma de agir, de ser, de experimentar, ela está ligada a essas nossas sensações
ou essas nossas percepções extrasensoriais. O sentimento, o amor, tudo isso é extrasensorial. E, portanto, se a aflição existe, ela deve ter uma causa. E se Deus é justo, essas aflições, elas devem também ser justas. Não existe ninguém aqui sendo castigado. Não existe ninguém aqui sendo punido. É exatamente esta concepção que Jesus nos apresenta no seu Evangelho, né? Porque ele nos traz um Deus de amor, um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que nos eleva, um Deus que transforma a nossa vida, um Deus que não nos abandona em momento algum, um Deus que nos atende sempre, E algumas pessoas duvidam, mas como que me atende? Eu vivo pedindo para ganhar na loteria esportiva e nunca ganhei. Na esportiva eu fui longe, né? É antigo isso, né? Tem loterias mais modernas, já viram que eu não jogo. Mas tem muita gente que fica pedindo para poder ganhar e não joga. Ou então não conhece, então não sabe. Mas não é isso. A questão é a seguinte, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus, ele atende a gente sempre da forma que a gente necessita e precisa, e não da forma que a gente imagina e que a gente quer, porque às vezes aquilo que a gente quer não é o que efetivamente nos auxiliará nesse processo de evolução. Não sei se vocês estão conseguindo entender aquilo que a gente está querendo dizer, mas é aquilo que Jesus nos ensina no Evangelho, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Ou seja, não existe nada que a gente peça para Deus que de alguma forma não seja atendido. Mas a gente precisa entender como é que isso chega na nossa vida. Como é que isso se manifesta na nossa experiência do dia a dia, na nossa vivência em família, nos grupos que nós participamos, com os amigos que nós temos, com tudo aquilo, com as enfermidades também que às vezes se apresentam no nosso corpo físico. Tudo está de acordo com aquilo que a gente necessita, porque Deus, e eu quero que isso fique bem presente para cada um de nós, Ele sempre faz o melhor para todos. Deus quer que nós alcancemos essa felicidade aqui, estamos destinados a alcançar. Jesus mesmo falou, quando eu falei das coisas do mundo, né? Tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. E ele fala aqui, ó, no mundo tereis aflições. Dizendo, ou reforçando que exatamente essas coisas do mundo, as coisas da matéria, nos trazem aflições. E é natural. E aí a gente encontra meios de superar essas aflições das contas do mundo, das coisas do mundo, né? Por exemplo, as coisas do mundo. Conta de luz traz aflição. Conta de água, condomínio. Para quem não tem conta de água, às vezes tem condomínio, que traz muito mais aflição. Supermercado, está tudo tão caro. Aliás, eu só ouço isso ultimamente, né? Tá caro, tá caro. Mas quem que é essa pessoa aí que tá caro? Não, tá tudo muito... traz aflição. Tudo que é experiência e necessidade material vai trazer aflição. E quando Jesus fala que venceu o mundo, ele diz que, efetivamente, ele venceu essas questões inerentes à matéria. E a vitória sobre o mundo está a gente experimentar as coisas da nossa vida material, porque há uma importância, é preciso que a gente saiba lidar com isso, mas também valorize o nosso lado espiritual. A gente cuida muito da nossa vida material e pouco da nossa vida espiritual. É por isso que muita gente tem problemas para poder dormir. É por isso que muita gente tem ansiedade.
É por isso que muita gente tem síndrome do pânico, é por isso que muita gente tem depressão. Não é uma coisa isolada, é uma somatória de situações que vão fazendo com que a pessoa se envolva tanto somente na sua vida material, que quando percebe ela já está experimentando uma enfermidade de ordem mental. E aí ela tem como alternativa buscar um profissional onde ela possa realizar uma terapia e, no caso que estamos aqui numa casa espírita, buscar um atendimento fraterno, uma orientação, um tratamento espiritual, começar a realizar evangelho no lar, que é muito importante, para poder superar esses problemas. Ninguém, como falei aqui, ninguém está livre das contingências da vida. Todos nós, né, experimentamos as dificuldades. É por isso que nós vivemos, né, num mundo que é conhecido como sendo de provas e expiação aqui, ó, o nosso planeta. Mundo de provas e expiação, o nosso planeta Terra, né? É um mundo de provas e expiações e a gente está vivendo agora um tempo de transição. A gente vai encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, aí a hierarquia dos mundos, onde a gente vai desde os mundos primitivos até chegar aos mundos felizes, né? Estar no mundo de provas e expiação significa dizer que quem não está em prova está em expiação. Todos nós. Alguém sabe aqui o que é prova e expiação? Claro que sem contar os estudantes da doutrina espírita, eu vejo alguns aqui, não vale. Alguém sabe? Prova, o que é prova? O que é expiação? Oi? Prova é as dificuldades da vida que a gente enfrenta, as necessidades, né? Prova, a gente poderia dizer mais ou menos assim, né? Um teste, mais ou menos por aí. Imagina que nós fôssemos alunos de uma determinada escola. E durante o tempo em que nós estamos estudando, a gente vai recebendo as lições que o professor, a professora passa para nós. E aí, depois de um determinado tempo, bimestralmente, semestralmente, não sei qual é o tempo, nós vamos ser submetidos à aferição do nosso aprendizado. E qual que é a aferição do aprendizado de um aluno comum? É a prova. Então, na prova, o aluno ele vai mostrar para o professor se ele conseguiu aprender ou não as lições que foram passadas para ele. Se ele foi um aluno bom, que estudou, que prestou atenção nas aulas, que não ficou conversando, que não cabulou, que não ficou indo namorar na hora que tinha que estudar, né? Isso aí para os adolescentes e tudo mais. Se ele pegou e durante algum tempo dedicou-se à leitura das matérias que o professor passou, se compartilhou esse aprendizado com os companheiros, o dia que chegar a hora dele fazer a prova, ele vai tirar essa experiência de letra. E vai tirar uma nota boa, não sei quanto. Vai tirar lá 8, 9, 10. Agora, aquele que não fez as suas tarefas, aquele que não prestou atenção, aquele que foi relapso, que quis só se divertir, quis levar a vida como se tivesse num playground, tirando férias durante o tempo que deveria estar na escola. No dia da prova, ele vai tirar uma nota ruim e vai ser reprovado. Pelo menos no meu tempo era assim, a pessoa que tirava nota ruim era reprovada. Hoje em dia eu não sei mais como é que é, estou meio desatualizado, não reprova de jeito nenhum, né? Mas a vida vai cobrar mais para frente, a lei de retorno é inapelável, uma hora ele vai... Então vamos lá, prova e expiação. Então prova é aquilo que a gente passa como experiência. Normalmente as provas, né, eu falei aqui, são experiências ou dificuldades que podem ser superadas
ou modificada pela ação da vontade e do livre-arbítrio. Ou seja, as provas que nós passamos na vida, muitas delas nós é que escolhemos. Vocês sabiam disso? Que a gente que escolhe muitas provas que a gente passa? Aí a gente reencarna num grupo familiar, ou com um grupo de pessoas com os quais a gente tem dificuldade, e fala, como é que eu fui parar nesse meio? Como é que pode? Eu acho que eu tirei pedra na cruz. E se esquece que quando estava lá na espiritualidade, pediu para vir naquela família, e aí, olha, prometeu um monte de coisa, não, eu vou reencarnar naquele meio familiar, com aquelas pessoas difíceis, é isso que eu quero, é isso que eu preciso para poder vencer o crápula que eu fui no passado, eu quero passar por essa prova. Aí quando chega aqui, esquece de tudo, naturalmente, aliás, aí o esquecimento é uma bênção, e aí fica reclamando. Fica reclamando do irmão, fica reclamando do pai, fica reclamando da mãe, fica reclamando do marido, fica reclamando do vizinho, fica reclamando do colega de trabalho, do chefe. Aí fala que Deus não ajuda. E fala, exatamente, fala, Deus não me ajuda. Da nora, né? Da sogra. Aí não é parente, é agregado. Mas faz parte. Né? Todo mundo tem um grupo familiar que merece. É merecimento. Agradeça a Deus e vá em frente. Seja feliz. É tudo merecimento. Então, a prova é isso. E a expiação é também um tipo de prova, mas é algo um pouco mais complexo, né? O que é a expiação? É uma dificuldade que não pode ser modificada, pelo menos nessa encarnação. Também, às vezes, ela é fruto, ela é decorrente de uma solicitação feita da espiritualidade, no sentido da pessoa vencer os seus próprios limites, né? Se superar em algo muito grave que a pessoa, porventura, tenha cometido durante a sua própria existência. Só que ela, durante aquela encarnação, não vai conseguir superar aquele tipo de prova mais agravada que a gente chama de expiação. A gente colocou um exemplo, estão vários exemplos aqui, mas um cego de nascença, onde não há nenhuma perspectiva de que a ciência o auxilie na recuperação da visão. Ela não pode ser modificada, mas ela pode ser amenizada. Sim, sem dúvida nenhuma. Tudo pode ser amenizado, né? Aliás, eu diria até que cabe à própria sociedade, às pessoas de uma maneira geral, e isso é uma maneira da gente realizar também uma ação no bem, a caridade, auxiliar essas pessoas que passam por esses processos de expiação a amenizarem o seu sofrimento. Porque aquela pessoa que não tem condição de prover as suas próprias necessidades, de se manter, enfim, de ter uma vida equilibrada, ela necessita do auxílio de outras pessoas. Por isso que a gente, às vezes, encontra, pessoas assim que são verdadeiros anjos encarnados, né? Algumas crianças que têm deficiências de cognição, de locomoção, de visão, ficam a encarnação todas encerrada ali numa cadeira de rodas, ou às vezes até numa cama, sem poder se movimentar, sem poder, enfim, se mexer, e dependem 100% do tempo de alguém, tem ao seu lado uma mãe ou um pai que se dedica ali com muito amor, com muito carinho àquela pessoa. Observe a bondade de Deus, que não deixa ninguém desprovido, né? Esses que enfrentam essas expiações, de certo, solicitaram essa oportunidade para poder reparar alguma coisa que tenham realizado num passado, que a gente não sabe exatamente qual é. Não dá para aferir isso de uma forma matemática. Pode ter acontecido em qualquer uma das encarnações. Mas, ao mesmo tempo, pela bondade de Deus, alguém que tem uma ligação, um compromisso, uma vinculação com aquele espírito também é colocado de lá, ao lado dela, para poder auxiliar, para poder ajudar, para poder erguer aquela pessoa. E quando isso não ocorre, cabe à sociedade, de alguma forma, auxiliar essas pessoas.
que também são oportunidades que Deus dá da gente ser bom, de ser melhor. Exercitar esse tipo de atitude é a caridade. Exatamente. Exatamente. É sair um pouco da gente a fim de auxiliar aquele que passa por situações que nós talvez não tivéssemos condição de suportar. Quando a gente olha o tamanho da dor do outro, a gente observa que, olha, aquilo que a gente passa é insignificante. É insignificante. E esse momento de vivência, né, que nos possibilita também avançarmos no caminho daquela felicidade que nós buscamos. Então a gente precisa entender, e aqui eu coloquei, né, que é uma dificuldade. Às vezes as pessoas se sentem como esse homem aí que está segurando essa... É complicado, né? Segurando essa pedrona lá. Então a gente precisa entender que a aflição, ela é contingência da vida. Que a gente não pode se entregar, né? Não pode ficar que nem essa nossa amiguinha aí que está lá, deitada no sofá, comendo um bolinho de chuva, bobs na cabeça, toda desanimada, toda entregue à dor da vida, toda entregue a si mesma. Então a gente não pode se entregar e nem reclamar. Como existem pessoas que são paraplégicas, né, e vão às Olimpíadas, e fazem bonito. Sim. Inclusive, falando nisso, né? Vou voltar um pouquinho aqui. Vou voltar lá para... Falando nisso, das Olimpíadas, das últimas Olimpíadas, vocês devem conhecer aquele rapazinho que é nadador. Aquele... Como é que é o nome dele? É Gabrielzinho. É o Gabrielzinho. Aquele menino lá. Ele ganhou várias medalhas, né? Várias medalhas. Aí a gente olha para aquele rapaz, ele só tem um pedacinho de um braço, um cotoquinho do outro, o pezinho dele também do lado, o pezinho dele do outro. Aí põe ele numa piscina para nadar, ele nada mais rápido que eu. E que muita gente, e melhor do que muita gente, tem muita gente que nem sabe nadar, e ele vai lá, vai embora, né? É uma pessoa que se preparou, é um atleta de alto nível nas condições que ele tem. E a gente também tem que aprender a lidar com as pessoas que são diferentes da gente. O mundo é isso, é a diversidade entre o pensar, entre o ser, entre o estar, e todos nós somos filhos de Deus e precisamos nos olhar como um ser humano, é um ser humano olhando para outro ser humano. Ninguém é melhor e ninguém é pior que o outro porque experimenta uma diferença na sua constituição física. Ele teve esse tipo de atitude, a expiação dele, ele está evoluindo. Está evoluindo, está aprendendo, está avançando e está caminhando para a felicidade muito mais rápido do que muita gente, né? É muito importante essa sua lembrança. São exemplos que a gente vai vendo na vida, são diversos exemplos que a gente pode falar. Aí eu falei que a gente não pode, né, se entregar, não pode se desanimar, não pode ficar deitado eternamente em berço esplêndido, né? Ao som do mar e à luz do céu profundo. Isso é poético, é bonito, está no hino nacional, mas não dá para viver somente assim. E também não pode ficar reclamando. Aí eu coloco essa figura aqui na reclamação. Quem se lembra? Quem se lembra dessa hieninha aí? Eu sei que não vai dar certo. Ó dia, ó vida, ó azar. Quando a gente acorda mal-humorado, quando a gente acorda achando que as coisas vão dar errado, já começaram a dar errado, na hora que a gente acorda. Então, o movimento do nosso dia, quem pode melhorar ou piorar somos nós mesmos, dependendo da maneira com a qual a gente encara a realidade ali. E se a gente ficar com esse pensamento de que nada vai dar certo, nada é positivo, que tudo está errado, claro que as coisas tenderão a dar errado. Não significa ser ingênuo, ou otimista ou excesso, não. Mas nutrir pensamentos negativos não contribui com absolutamente nada. Tem pessoa que é complicada, né? Você dá bom dia, só se for para você.
Meio a pessoa, né, já dá, é só se for para você. Aí quem que você responde? Para mim e para você também. Aí a pessoa vai com mais raiva ainda. Como é que pode aquele fulano estar bem? Como é que pode aquele fulano estar feliz? Né? Então, o bem-estar, ele é muito importante, porque ele ajuda a neutralizar ondas de pensamento e de sentimentos negativos que às vezes não chegam por pessoas que estão extremamente numa outra sintonia, com outro tipo de pensamento, com uma outra carga energética. Se a gente se deixar levar por aquilo, vamos ficar igual. E nem esperar soluções mágicas, né? Não achar que tudo se resolve milagrosamente, que tudo se resolve magicamente. Eu coloquei esse gênio da lâmpada aí, porque ele é uma figura alegórica daquele que resolve os problemas imediatamente, né? Seus problemas todos, magicamente, imediatamente, serão resolvidos. Me lembra a história de um amigo aqui da região, que uma vez ele achou uma lâmpada mágica. Aí ele esfregou a lâmpada mágica, saiu um gênio, feito esse, parecido com esse, né? Aí o gênio primeiro agradeceu por ter sido liberto. A história do gênio todo mundo conhece. Ele estava preso na lâmpada e tudo mais. Aí precisava alguém esfregar. Ele sai de lá, agradece. E como ele é mágico, ele pede para que a pessoa peça, é de praxe, 3 desejos. Só que esse gênio era meio folgado. Ele falou que estava muito tempo preso, que estava cansado, a capacidade dele de realizar milagre estava se esgotando e ele só podia atender um. E mais ainda, o único desejo que ele atenderia seria alguma coisa que servisse para ele, fosse bom para ele, e também fosse bom para as outras pessoas. O gênio era, além de ser folgado, mas ele tinha esse lado bom, ele era altruísta, e ele queria atender alguma coisa que fizesse bem para todo mundo. Aí o amigo pegou, pensou, e se lembrou que ele trabalha na Zona Leste, e mora aqui na região. Então, daqui até a Zona Leste, de manhã, é pelo menos 2 horas, né, de trânsito para poder ir. Ele ia de carro, precisava ir de carro, é vendedor, precisava ir de carro, tem 2 horas de trânsito todo dia, uma coisa complicadíssima, né? E aí ele pediu para o gênio: a gente já sei, uma coisa que vai ser boa para mim e para todo mundo. Eu quero que você faça uma via expressa aérea que vai aqui do Campo Limpo até a Penha. Do Campo Limpo até a Penha, uma via expressa que ia do Campo Limpo até a Penha. Todo mundo pegasse essa via expressa e ia direto lá, sem sinal, sem nada. Essa era a ideia dele, né? Aí o gênio pegou, olhou para ele e falou: não dá, eu sou gênio, mas isso que você está me pedindo é alguma coisa incabível. Imagina a quantidade de cimento, areia, pedra, ferro, e a engenharia para poder fazer essa ponte. Como é que a gente vai imaginar fazer essa ponte, essa via expressa daqui até do Campo Limpo até a Penha? Não é possível fazer isso aí. Pede alguma coisa diferente, pede uma outra coisa que a gente vai ver se pode ajudar. Aí o meu amigo pegou, se lembrou que ele tem uma sogra. Uma sogra que é meio complicado o relacionamento dele com ela. Eu falei aqui, relacionamento familiar, é meio complicado o relacionamento desse meu amigo com a sogra e tudo mais. É uma pessoa que reclama muito, que faz fofoca, né? Que é avarenta, é meio complicado. Ela tinha algumas oportunidades de melhoria muito grande, né? E aí o meu amigo pegou e falou: poxa, tem um centro espírita lá no Campo Limpo, ali no começo das Forças, chamado Nova Era.
Ô, seu Gênio, eu queria só o seguinte, que você pegasse, inspirasse a minha sogra, para ela ir lá no Nova Era, passar por um atendimento fraterno, fazer um tratamento espiritual, um curso espírita, para se melhorar um pouquinho. Aí, quem sabe, ela deixasse de fazer essas coisas que está incomodando tanta gente. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Aí o Gênio pegou, parou um pouquinho, pensou, olhou para ele e replicou. Como é que você quer a via expressa? Com 2 ou 4 pistas. Isso só para dizer que tem pessoas que é muito difícil modificar, é muito difícil melhorar, né? Eu contei uma história, naturalmente, é uma fábula, né? Fala assim, é uma fábula. Mas é só para exemplificar que soluções mágicas não existem. A gente só melhora quando a gente quer. Nem um milagre vai transformar a pessoa se ela não quiser. Se bem que milagre também é uma outra concepção, porque nada se faz fora da vontade de Deus. Na doutrina espírita a gente vai aprender que o milagre, de uma maneira filosófica, ele não existe, porque seria uma derrogação das leis naturais. E tudo está de acordo com as leis de Deus. E aqui o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos auxiliar nessa reflexão, vai nos auxiliar nessa melhoria, vai trazer alguns pontos que a gente recomenda para você: a leitura, a reflexão, o exame atento do Evangelho no lar, e eu convido a estudarem junto comigo, né? Por exemplo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, versículo 4, a gente vai encontrar essa frase aqui, ou esse ensinamento, né? Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua omissão? Ou por não terem sabido limitar seus desejos? Ou seja, a pessoa sofre porque ela busca esse sofrimento de diversas formas, né? Por isso que a gente, de uma leitura livre, diz aqui, ó, conheça seus sentimentos, não viva de aparências. Né? Conheça-se, procure se conhecer. Não faça as coisas somente para mostrar para os outros aquilo que talvez você não seja, mas seja exatamente como você é, como você precisa ser. E assim por diante. Eu vou fazer só a leitura livre, porque aqui é uma sugestão de leitura para vocês, tá? Exercite o perdão e o auto-perdão. O perdão como remédio, o perdão como libertador das nossas almas, né? O perdoar não significa a gente virar as costas de uma maneira imprudente para quem talvez nos esfaqueasse pelas costas. Mas é não querer devolver na mesma medida o mal que nos fazem. É eliminar qualquer tipo de desejo de vingança, é eliminar qualquer tipo de desejo de revide, é, se possível, inclusive, orar pela pessoa que nos ocasiona essa necessidade de perdão. Se a gente começa a realizar esse exercício de se afastar do desejo de vingança, a gente já está começando a caminhar na realização dessa virtude que se chama perdão. O auto-perdão também é importante. Se a gente, às vezes, precisa perdoar a terceiros, é importante também que a gente aprenda a se perdoar. Não fique se culpando, se lamentando, se punindo. Porque em muitas oportunidades as pessoas elas se destroem pelo chamado remorso. O arrependimento, sim, porque quando a gente faz alguma coisa imprópria, fez alguma coisa indevida, algo que não foi bom, e por estarmos no mundo de provas e expiação, em algum momento alguém vai fazer alguma coisa que não seja muito boa. Mas aí qual que é a dica? É a gente refletir a respeito disso, se arrepender com a consciência de que não devemos mais proceder daquela mesma maneira e seguir a vida adiante.
Não ficar com remorso, se condenando e voltando toda hora no passado. Porque isso pode, inclusive, trazer uma série de enfermidades. Compreenda e trabalhador. O que nós falamos desde o princípio da palestra, né? É inevitável que a gente experimente momentos de dor, momentos de dificuldade. Ninguém está aqui em caráter de exceção. Mas quando essa dor surgir, quando ela aparecer, a gente saber como lidar com esse momento, trabalhar, superar e seguir adiante. Como dizia aquela antiga música que os mais experientes vão se lembrar, o Jair com certeza que é um homem, o nosso cantor e compositor, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, vai adiante. E tem uma música também, essa é cristã, né? Que fala, não temas, segue adiante e não olhe para trás. Vai adiante, vai à frente. Controle o melindre. Então, isso aí é um outro ponto, né? Ainda bem que aqui no Nova Era ninguém é melindrado. Né? A gente não experimenta melindre aqui e tudo mais, mas lá no Taboão da Serra, da onde eu venho, aqui do lado, o pessoal é danado lá. Né? E às vezes o melindre é do tamanho do nosso orgulho. O que é melindre? Melindre é a gente se sentir magoado, se sentir ofendido, às vezes pelas mínimas coisas. É mais ou menos parecido com uma taça de cristal, né? Eu gosto de fazer essa comparação, porque quando uma taça de cristal, o que acontece? Se você está com ela numa bandeja e bate um ventinho, ela, ao menor vento, ela já cai, e ela quebra, porque ela é muito frágil, né? Enquanto se você tiver com uma canequinha de plástico, que é feinha, mas ela também cumpre o mesmo papel lá da tacinha. Ela pode cair, pode ir para o chão, ela não vai quebrar. Ela tem um outro material, ela tem um outro tipo de resistência. Ela não se melindra. O melindre é isso, a gente às vezes se deixar levar, se deixar abalar, se deixar bater pelas mínimas situações, pelas mínimas dificuldades. Claro que mágoa é parte do sentimento humano. Não há ninguém que de vez em quando não fique com uma determinada mágoa, com esse sentimento um pouco mais negativo com relação a determinadas circunstâncias. Mas o segredo está na gente conseguir vencer isso o mais rapidamente que possa, né? Sem violar a nossa natureza humana, porque é parte do nosso aprendizado também. A gente tem a oportunidade de se tornar melhor, mais forte, mais compreensivo, quando reconhece esse tipo de sentimento, lidar com ele e vai adiante, do que de outra forma. O exercício da caridade, que foi tão bem exemplificado, né, no auxílio que a gente pode prestar às outras pessoas. A caridade no seu sentido mais amplo. A caridade é um exercício do amor. Com a caridade a gente aprende a colocar o amor em movimento, aprende a colocar o amor em ação. E a caridade não é só dar aquilo que sobra. Não é só dar a roupa que sobra no guarda-roupa, que não serve mais, que a gente não gosta. Nem dar o alimento que às vezes está sobrando nas nossas prateleiras, que já está lá quase vencendo e a gente pega e entrega para alguém. Nem aquela moeda que está sobrando na carteira e que não vai fazer falta. A caridade não é só isso. A caridade é o doar-se. É, às vezes, né, se aproximar de alguém que está triste e perguntar: posso te ajudar de alguma forma? A pessoa pode, às vezes, falar que não. A pessoa, às vezes, não está a fim de conversar. Na maioria das vezes, ela não está a fim de conversar. Mas o seu sorriso, a sua boa vontade, a sua predisposição pode ajudar e muito. Né? Um aperto de mão para alguém que, às vezes, se sente tolhido, não se sente importante. Um abraço. Mandar uma mensagem para alguém no dia do seu aniversário, uma ligação, melhor ainda, uma mensagem qualquer, lembrando do aniversário das pessoas. Isso também é caridade. A visita de alguém que está num hospital, enfermo, doente.
Isso tudo são meios de fazer a caridade sem que a gente precise dispor de um centavo sequer. Mas não vamos também, por causa disso, deixar de fazer a outra caridade, né? Porque tem pessoas que às vezes falam, não, mas a caridade é só uma... Não, a caridade é o conjunto de tudo isso. E mudar a sintonia mental, isso é fundamental. Mudar a sintonia mental. Mudar um pensamento negativo, substituindo ele por um pensamento positivo. Uma recomendação também é para que procure conhecer o Espiritismo, as obras básicas da codificação, né? A doutrina espírita como uma doutrina filosófica, de base científica e de consequências morais ou religiosas. A doutrina espírita é tudo isso. Ela é uma doutrina que tem essa base na ciência, onde a filosofia traz as explicações racionais e que levam naturalmente a pessoa a essa conexão com o Criador, a essa conexão com a causa da nossa existência, a essa melhoria e transformação interior. E nunca desista. Eu gosto muito de colocar esse slide quando eu faço esse tipo de palestra, porque essa é uma representação de que a gente deve prosseguir sempre, sem desânimo, sem nos determos diante dos reveses da vida, sabendo que é o nosso Pai Maior, né? O nosso grande Criador, nos ampara em todos os momentos difíceis. Finalmente aqui, né? Me lembro uma vez que nós estávamos angustiados, entristecidos. Todo mundo passa por um momento de tristeza, todo mundo passa por um momento de vacilação, de angústia. Também é natural, é um sentimento humano. E aí a nossa benfeitora, que nos orienta nas nossas atividades, veio e nos deu uma recomendação, né? Ó, filhinho. Eu fiquei muito emocionado no dia. Confesso para vocês que cada vez que eu me lembro desse momento, uma lágrima vem no nosso coração. Ela disse assim: filhinho, as adversidades da vida são como as nuvens de chuva. Elas vêm, fazem sombra e passam. Tudo na nossa vida passa, né? E a gente sabe que uma das coisas que faz com que a gente evolua, com que a gente progrida e consiga lidar melhor com a dor é o amor. Por isso a gente vai encerrar essa palestra com uma mensagem que fala sobre amor do nosso amigo, cantor e compositor também, o Vansan. Pode ser como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo escuro for e a vida a solidão, o amor vai iluminar o coração. O amor nos abre para a paz, clareza e compreensão. Convida a estar pertinho, a unirmos nossas mãos. E se estiver perdido, sozinho e sem ninguém, o amor te leva ao caminho do bem. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho.
É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, como um fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza, às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor, a gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, como o fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar.